nosso tópico de regência. O que é regência? Excelente. Aí Gabi responde, é algo que rege. Regência é realmente algo que rege. É você perceber que existe um termo que rege, é aquele que pede, e um termo regido, que é aquele pedido. E esta relação aqui, ela é estabelecida usando-se ou não uma preposição, tá? No tópico de regência, nós temos que analisar justamente qual é a preposição que está sendo utilizada. Uma observação muito importante que nós temos que identificar em relação à regência é o seguinte: quando você tem o processo de regência, sobretudo o processo de regência verbal, tendo em vista que esse elemento que pede, ele pode ser tanto um verbo quanto um nome. Vai ser chamado de nome, nesse momento, toda a estrutura que não for um verbo, ok? Nome aqui vai ser o substantivo, vai ser o adjetivo ou vai ser o advérbio. As três classes gramaticais, aí neste caso, serão identificadas como nome, ok? Vou seguir. A regência verbal, ela está diretamente relacionada à transitividade do verbo verbal. Mudar a regência, ou seja, mudar a preposição que está ali acompanhando o verbo, não significa dizer exatamente que nós estamos mudando a transitividade verbal. Quando naquela aula de funções sintáticas eu trabalhei com vocês o tópico de objeto direto preposicionado, por exemplo, eu tratei deste ponto. Nós vamos retomar só porque alguns não lembram e o pessoal também pode não ter assistido a aula de funções sintáticas. Utilizei o verbo usar. Eu usei do seu perfume. Eu usei o seu perfume. Ele procedeu mal. Ele procede de Minas. E ele procedeu à chamada. Vejam. Eu tenho aqui 5 construções para serem analisadas. Eu usei do perfume, eu usei o seu perfume, eu tenho um determinado tipo de regência aí na construção. Encontro o verbo usar e a estrutura do seu perfume. E esta relação aqui entre o elemento que pede e o elemento pedido, ela é organizada justamente utilizando-se uma preposição, ok? Eu tenho uma preposição aqui, a regência pede a preposição, mas eu quero saber se esta mudança de preposição implica também mudança de transitividade verbal. Implica? Não. E por que não implica? Porque o verbo usar, tanto aqui em usei do seu perfume e usei o perfume, o seu perfume, o verbo usar está com o mesmo sentido, o sentido de gastar, de utilizar. Ele não muda o sentido, mas esta informação é idêntica à informação de baixo? Não. Quando eu digo que eu usei do seu perfume, eu estou dizendo que eu usei um pouco do perfume. Se eu digo que eu usei o seu perfume, eu não sei quanto foi usado. Eu posso ter utilizado o perfume todo. Então, você tem uma mudança de sentido que está no objeto e não no verbo.
Se eu não tenho mudança no verbo, nas duas construções eu tenho um verbo transitivo direto. Nas duas construções. Mesmo sentido, mesma transitividade verbal. Eu encontro aqui, portanto, um objeto direto. O primeiro, no entanto, é um objeto direto preposicionado. Deu para entender direitinho, não deu? Minha regência, a preposição, a necessidade da preposição aqui, ela foi apresentada porque eu quero mudar o sentido do meu objeto. Já na construção de baixo, o verbo proceder está no mesmo sentido nas três construções? Não. O primeiro proceder é no sentido de se comportar. É um sentido de comportamento. No sentido de comportamento, o verbo proceder é um verbo intransitivo. Agora veja, o advérbio que ele vai requisitar é um advérbio de modo. Ele procede de Minas. Esse verbo proceder aqui é um verbo também intransitivo. Por qual razão eu sei classificar que um verbo é transitivo ou intransitivo? Muito simples. Por qual razão? A pergunta, por qual razão? Porque um verbo transitivo é aquele que sempre vai pedir para mim uma coisa, um substantivo, um complemento. E qual é a única classe gramatical que pode servir como complemento de outra classe gramatical? O substantivo. Ou palavra substantivada ou estrutura substantivada. Deixa eu só fazer um ajustamento aqui, porque ontem eu vi que... Não, hoje está certo. Aqui embaixo, quando eu digo ele procedeu mal, mal é uma coisa? Não. Mal é um modo, é a forma como ele procedeu. Então, esse verbo, ele não está pedindo para nós um objeto. Ele está pedindo um advérbio. E eu só posso ter um verbo transitivo no momento em que eu tenho um objeto. Eu não posso dizer que um verbo é transitivo se ele está requisitando um advérbio, tá? O advérbio aqui é um advérbio de modo, o advérbio aqui de Minas é um advérbio de que tipo? Exatamente. A própria resposta já te responde. A própria resposta já te responde, foi péssimo. A sua própria observação já te responde a questão, Gabi. Por quê? Porque é intransitivo. Mas por que é intransitivo? Para ser transitivo, ele tem que pedir uma coisa. Aqui ele está te pedindo um lugar. Sempre, o verbo transitivo, ele é transitivo porque ele sempre vai pedir coisa ou pessoa. Lugar, modo, causa, consequência, origem, são relações circunstanciais. Agregam um valor semântico, por isso elas não podem ser chamadas, na gramática tradicional, elas não são chamadas de complementos objeto. Elas são chamadas de adjuntos adverbiais. Se você diz que o verbo proceder, já que ele necessita aqui obrigatoriamente saber qual é o lugar, sentimos sua falta ontem, gato. Mas eu falo o que para o pessoal? O pessoal alterna, gente. Um dia vem um grupo, Andréa e Gabi estão aqui, Tairone estão aqui sempre. Cadê Rosa? Rosa, se você estiver assistindo em casa, beijos para você, mas eu senti sua falta, nega. Vou conversar com quem aqui sobre as dificuldades de língua portuguesa? Com Gabriela? Ô, Gabi, eu te maltrato, né? É. Se eu não gostasse tanto dessa pessoa, não ia esculhambar. Não te esculhambo. Oh, ficou toda roxinha, não foi? Igual a mim, tá?
Ele procede de Minas, é o lugar. Então, não posso dizer que essa relação circunstancial de lugar vai ser identificada como um objeto. Eu sou impossibilitada de dizer isso. Eu vou, portanto, chamar esse verbo de verbo intransitivo. Ok? Ele procedeu à chamada. Esse verbo proceder, ele tem que sentido? Hum? O verbo proceder, o juiz procedeu à leitura da sentença. É muito utilizado, o termo é muito utilizado em contextos jurídicos, tá? Proceder, a maioria não sabe, mas significa também realizar. Ok? Quem procede, quem realiza, realiza uma coisa, e quem procede, no sentido de realizar, procede a uma coisa, tá? Eles têm o mesmo sentido, mas eles não têm a mesma regência, nem a mesma transitividade. É bom que nós frisemos isso, tá? Ele não tem a mesma regência, não tem a mesma transitividade. O verbo proceder, no sentido de realizar, ele é um verbo transitivo indireto, e é por isso, inclusive, que há esse acento grave aqui. É muito comum vocês encontrarem uma questão de regência, e no meio dessa questão de regência vem lá uma questão relacionada à crase. Porque crase nada mais é do que um processo de regência, só que é uma regência um pouquinho mais particular. A regência que está relacionada à crase é aquela regência em que a minha preposição é obrigatoriamente a preposição a. E depois dessa preposição a, este termo pedido tem um outro a, que pode ser artigo, pronome relativo a qual, pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, e o pronome demonstrativo a, que é equivalente ao pronome demonstrativo aquela, tá? Então, a mais a, eu tenho fusão, e essa fusão, ela é identificada por meio do acento grave. Indireto. Realizar é um verbo transitivo direto. Por isso que você não pode tentar identificar. Sabe, tem questões que eles relacionam também a um conhecimento de nomenclatura. Se você não conhece o termo, dificilmente você vai conseguir identificar qual é a sua regência. Aí vão fazer lá a interpretação do texto e vão perceber que talvez aquele termo tenha o mesmo significado de um outro termo. No caso aqui, o verbo proceder tem o mesmo significado do verbo realizar. Aí vocês identificam qual é o sentido. No entanto, se vocês quiserem identificar o mesmo tipo de regência, não vão conseguir. Se vocês não conhecem, infelizmente acontece isso, tá? Se vocês não conhecem o termo, não é na hora do texto que vocês vão adivinhar qual é a regência. Esse tipo de questão, quando vocês não sabem qual é o termo, não adianta você ficar. Mas só que ele pode requisitar de você, Gabi, a identificação de qual é a estrutura que está incorreta. Então, tanto faz ter acento grave ou não ter acento grave, para indicar crase, se você não sabe se ele pede ou não pede a preposição, você não vai conseguir fazer. Entendeu? A teoria de regência é uma teoria muito angustiante de ser passada, porque na verdade não há teoria. Você tem conteúdos que estão relacionados, em meio a esses conteúdos você vai identificar o conteúdo de transitividade verbal e vai ter de fazer a interpretação de texto, porque colocar ou retirar uma preposição às vezes muda o sentido do nosso texto, tá? Como não tem conteúdo, o que acontece na aula de teoria de regência? Você vai olhando cada um dos verbos. E o professor vai dizendo,
o verbo visar no sentido de marcar ou no sentido de ambicionar, desejar. O verbo... qual foi que eu coloquei aqui? Proceder no sentido de origem, no sentido de comportamento, no sentido de realização. O verbo assistir no sentido de ver, no sentido de morar. Então você vai tendo uma certa fadiga, você vai ficando meio desestimulado. Porque se é para fazer a leitura, vocês fazem a leitura onde? Em casa, né? Então, melhor do que trabalhar a apresentação de cada um dos verbos é nós pegarmos exercício e tentarmos fazer o maior número de exercícios possível. Quando você faz o maior número de exercícios possível, vocês conseguem identificar quais são os verbos mais recorrentes em concurso público. Por exemplo, o verbo visar, ele cai demais em concurso. O verbo assistir cai demais em concurso. Então, o verbo obedecer, desobedecer caem demais em concurso. Visar. Então, vocês, quando pegam uma coletânea de questões voltadas à regência, vocês conseguem perceber os verbos mais recorrentes. E aí, quando vão fazer uma prova que tem aquele verbo recorrente, não dá outra, tá? Aviso novamente para o pessoal que assistir essa aula pela internet que o material está no grupo do Facebook chamado SCA Concursos. Peçam a inscrição, vocês vão ser aceitos e vão conseguir baixar o material. Assinale a alternativa que contém as respostas corretas. 1. Visando apenas os seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda a família. O quê? Toda uma família. Eu quero saber de vocês o seguinte. Essa frase está correta ou incorreta? E aí? Não tá, gatinho? O que vai acontecer? Quando aqui você não tem a identificação de que a questão está voltada exatamente para a regência verbal. Tem? Não tem. Então, é um processo muito de adivinhação. Nesse processo de adivinhação, eu sugiro que vocês façam o seguinte. O que vocês precisam fazer para toda e qualquer questão relacionada à língua portuguesa. O primeiro passo é encontrar quem? O verbo. Porque quando você começa a fazer a análise pelo verbo, infelizmente, o que acontece nesse tipo de questão? Você fica fazendo... Eu era mesmo, quando era questão de matemática. Você fica fazendo exercício ocular, não é? Porque o olho vai acompanhando a questão, aí depois volta, acompanha a questão, aí depois volta, acompanha a questão. Você acaba não tendo um esquema de resolução. Algumas pessoas, quando eu começo a fazer a análise da estrutura inteira, a pessoa diz assim, mas na hora da prova eu vou precisar fazer tudo isso? Não, você faz tudo isso aqui. Aqui nós temos que pegar o verbo, analisar o verbo, identificar quais são os termos que estão relacionados a ele. Lá na prova, a depender do exercício que você já esteja fazendo, você vai bater o olho e vai conseguir identificar já as relações. E isso vai se tornar mais rápido, tá? Eu encontro aqui o verbo visar. O verbo visar é um verbo que tem dois sentidos. O sentido de marcar, apontar. Você visa um cheque. O que você está fazendo quando você visa um cheque? Você está marcando, apontando. O marginal visou a arma na vítima. Você está apontando. Então, visar, no sentido de marcar, apontar, colocar aqui. No módulo de vocês têm uma lista bem considerável de regência verbal, de verbos que mudam sua regência e mudam o seu sentido, tá? Quando você encontra o verbo visar no sentido de marcar, apontar, você está encontrando um verbo transitivo direto, ele não tem preposição. Já no sentido de desejar, ambicionar, você encontra um verbo transitivo indireto.
E este verbo transitivo indireto, ele rege a preposição a, ok? Então, aqui, visando apenas os seus próprios interesses, ele está visando no sentido de desejando ou no sentido de marcando? Desejando. Então, visando apenas aos seus próprios interesses. Né? Ele involuntariamente prejudicou. Quem prejudica, prejudica algo ou alguém. Toda uma família. Verbo transitivo direto, eu não tenho aí uma preposição. Como era orgulhoso, a estrutura 2, como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. E aí? Por quê? Ah, tá. Entendi. Eu pensei que você pescou pelo gabarito. Você faz a eliminação, a exclusão. A única que tem, que não tem a 1, é justamente a letra A. É, se você tiver certeza, você vai embora. Apague, lindinha. Por que você está assim? Não quero que salve, não. Quero que apague. O verbo preferir é um verbo bem da nossa infância, tá? Porque você sempre prefere um chocolatinho do que na infância. E segue com esse problema gramatical até durante a infância você diz do que, mas o adequado é a. Você prefere uma coisa a outra coisa, tá? Aqui você estabelece um processo de paralelismo. Ele preferiu o quê? Declarar falida a firma ao... Se por um acaso eu trocasse esse aceitar por almoço, ao almoço, estaria correto? Haveria paralelismo? O que é paralelismo? O que é o que é paralelismo? Não é por isso não. O que é paralelismo? É a ideia de equivalência entre as estruturas. O verbo preferir é um verbo que pede, quem prefere, prefere uma coisa a outra coisa. Essas duas coisas, as quais eu estou preferindo, no sentido de exclusão, elas precisam ser de mesma classe gramatical. Porque se não forem de mesma classe gramatical e não tiverem o mesmo valor semântico, não se estabelece o paralelismo. Se eu estou preferindo declarar, e declarar é o quê? Verbo, eu tenho que preferir um outro verbo, uma outra ação. Então, se eu ponho no lugar de aceitar, se eu ponho o almoço, ele preferiu declarar falida a firma ao almoço com o tio. Não pode. Eu tenho que indicar a almoçar, a aceitar, a resolver. Tem de ter paralelismo semântico e sintático. Gabi, naquele dia que nós discutimos acerca do edital, você entendeu agora a ideia de paralelismo, né? Não existe um conteúdo específico para paralelismo. Você identifica as relações que estão sendo estabelecidas. Vou colocar aqui um exemplo de com o verbo preferir relacionado à crase. Mas eu acho que esse exemplo eu trabalhei com vocês na aula de crase. Mesmo assim, eu vou voltar a trabalhar. Preferiu doce a torta.
A torta salgada. Esta frase está correta? Quem disse não? Andréa. E aí? O verbo, volta a vírgula. Exatamente. Perfeito, Gabi. Olha, aqui eu prefiro uma coisa a outra. Elas precisam ser de mesma classe gramatical e precisam ter a equivalência semântica necessária. Então, se eu estou preferindo doce, o doce, ele está especificado? Não. Se ele não está especificado, a torta pode estar especificada? Não. Só que aqui eu estou dizendo que existe a presença de um artigo. E o artigo especificou. Então, ou eu especifico também o doce, ou eu não especifico a torta. Para estar correta, a construção deveria ser ou preferiu o doce à torta salgada, ou preferiu doce à torta salgada. E essa não é somente uma questão voltada à crase, é uma questão voltada à regência, é uma questão voltada a paralelismo, é uma questão voltada à interpretação de texto, à reescritura de texto. Esta mesma frase ela poderia ser explorada por vários tipos de enunciado, mas a forma como você analisa ela tem que ser a mesma, ok? Vou aqui retornar. O verbo preferir, a questão relacionada ao verbo preferir, e foi bom você falar sobre isso, André. Nem todo verbo vai ser colocado em uma questão de regência somente porque ele muda o sentido a depender da regência que ele recebe. Alguns verbos são colocados nas questões de regência porque nós não sabemos qual é a regência. E aí, como nós não sabemos qual é a regência adequada, eles tendem a colocar esse verbo justamente para fazer a famosa pegadinha. Mas não é uma pegadinha exatamente, é falta de preparo do candidato, né? Desde criança, a 2, portanto, ela está verdadeira. Desde criança, sempre aspirava a uma posição de destaque, embora fosse tão humilde. O verbo aspirar, ele também tem dois sentidos. Ele tem o sentido de desejar, pleitear, e ele tem o sentido de pôr para dentro, né? O sentido pôr para dentro, o sentido, por exemplo, de respirar. Eu encontro de inspirar, na verdade. Desde criança sempre aspirava a uma posição. Esse aspirar aí está em qual sentido? Desejar. No sentido de desejar, o verbo aspirar é um verbo transitivo indireto. Aqui na 4, o verbo aspirar está no sentido de pôr para dentro, de inspirar. Então, você encontra este sentido com o verbo transitivo direto. Sendo um verbo transitivo indireto, ele é regido pela preposição a. E ele está aspirando a uma posição de destaque. Eu poderia colocar um acento grave aqui? Nesse A? Não. Por quê? Porque depois desse A eu tenho uma, que é um artigo indefinido. E o A que antecede, que pode estabelecer o processo de fusão com o A preposição, é o A do artigo. Belezinha? Qual é o gabarito, portanto? Gabarito, a letra A. Já tínhamos encontrado. Assinale o item em que há erro quanto à regência. Ótimo, ele já deu para nós a identificação de que a questão trata de regência. Vai ficar mais fácil para nós, não vai?
nós vamos procurar as preposições. Mas não esqueçamos que existe a regência verbal e a regência nominal. Então, nós vamos ter que prestar atenção tanto em nomes quanto em verbos. Letra A. São essas as atitudes de que discordo. Muito comum eles relacionarem regência ao conteúdo de pronome. Ao conteúdo, sobretudo, de pronome relativo, mas também nós vamos ver de pronome pessoal do caso oblíquo. O que é um pronome relativo? Primeiro, o que é um pronome? É aquele que está para o nome. Ele vai estar para o nome acompanhando ou substituindo. O pronome relativo é aquele que introduz uma informação relativa a um substantivo ou a um equivalente do substantivo. Beleza? Ele sempre vai introduzir uma oração adjetiva. O pronome relativo, como nós vimos em outras aulas, peguem a aula de pronomes, é uma aula bem legal, tá, o pessoal de casa. Como nós vimos em outras aulas, pronome relativo é uma estrutura que tem 2 braços. Um braço é para fazer a substituição, porque pronome relativo sempre substitui. O outro braço é para fazer a relação sintática com o termo que está na sequência. Eu encontro esse aqui, que está estabelecendo uma relação com qual elemento? Com atitudes. Ele substitui a palavra atitudes. E ele se liga, é claro, à palavra discordar. Essa palavra que está na sequência aqui é que vai definir se existe ou não uma preposição antes do pronome. Quem discorda, discorda de. E eu estou discordando de quê? Das atitudes. No entanto, o pronome relativo, ele sempre substitui. Então, eu estou discordando deste pronome relativo que me faz lembrar a palavra atitudes. Se este pronome relativo é que está se relacionando com o verbo discordar, a preposição tem que ficar antes do pronome relativo. Eu vou colocar só mais um exemplo aqui para ficar bem clara esta observação, tá? Elas são as minhas filhas. Eu tenho 2 informações, comprar e elas gostam. Ficou feinho aqui esse elas, né? Encontro um que. O que, quando o pronome relativo, ele tem o quê? Um braço é para substituir, está relacionado com sorvete, e o outro braço é para se casar sintaticamente com a palavra que está na sequência. Olha, eu encontro um que substitui sorvete e um que se liga sintaticamente ao termo gostar. Beleza. Este que aqui, que substituiu o sorvete, ele se liga sintaticamente ao verbo gostar, que é um verbo transitivo indireto. Se ele tem um verbo transitivo indireto regido pela preposição de, o que vai estar antes desse que? O de. Porque o de tem que ficar antes do objeto direto, que não é sorvete. A palavra objeto direto do verbo gostar não é sorvete. A palavra a qual o objeto indireto do verbo gostar se refere é a palavra sorvete. É diferente, tá? Então, esse que é um pronome relativo, ocupa a posição do objeto indireto e, por conseguinte, essa preposição tem que estar aí, ok? Muito, muito comum mesmo você trabalhar com as 2 questões. Se você retirar o de, você tem um erro de regência. E é muito comum nós falarmos no nosso dia a dia como: ah, eu comprei o sorvete que você gosta. Sem a preposição. E o concurso, ele sabe exatamente, as bancas, elas sabem exatamente como é que nós falamos. Ela põe lá na prova a forma que nós aceitamos como sendo a forma correta. Aí, por isso que é necessário que você analise sempre o verbo, identifique qual é a transitividade verbal, por mais gatinho que esteja, analise se aquela preposição é ou não possível de ser colocada. Mas ele quer a estrutura que estabelece
erro quanto à regência. Essa aí não estabelece erro. Como eu falei para vocês, um outro ponto que eles vão envolver o conteúdo de regência é o ponto relacionado com os pronomes pessoais do caso oblíquo, sobretudo os pronomes pessoais do caso oblíquo átono, tá? Dois em especial. A O, que eu chamo de um somente porque é variação de gênero, e o li, ok? A O é um pronome, um tipo de pronome. A O são pronomes que vão ocupar a posição de objeto direto. O li vai ocupar a posição do objeto indireto. Ele não ocupa somente posição de objeto indireto, não, tá? É somente para fazer contraposição com o O, A, que só vão ocupar a posição de objeto direto. O li pode ser objeto indireto, pode ser complemento nominal, pode ser adjunto adnominal. No caso aqui, como nós estamos fazendo o comparativo entre objeto direto e objeto indireto, eu vou me limitar somente à questão do objeto indireto. Levando isso em consideração, nós temos a frase da letra B, que nos apresenta: há muito tempo já lhe perdoei. O verbo perdoar, gente, é um verbo que vai justamente diferenciar sua transitividade de acordo com o objeto com o qual ele está se relacionando. Rose, não entendi. Se eu estou perdoando uma coisa, como uma dívida, ou se eu estou perdoando uma pessoa. Se eu perdoar uma coisa, eu tenho um objeto direto. Se eu perdoar uma pessoa, eu tenho um objeto indireto, regido pela preposição a. Uma coisa importante também que eu preciso marcar para vocês é que este pronome aqui, este pronome li, ele só pode ocupar a posição de objetos indiretos que sejam regidos pela preposição a, tá? A ou para. Se ele for regido por outra preposição, por exemplo, gosto-lhe muito, eu posso? Não. Por que eu não posso? Porque quem gosta, gosta de. E eu só posso colocar o li se o meu objeto for regido pela preposição a. No caso do verbo perdoar, quem perdoa, perdoa uma coisa. Quem perdoa, perdoa a alguém. Ok? Se perdoa a alguém, objeto indireto, eu vou utilizar o li. Eu posso dizer: há muito já lhe perdoei, há muito já o perdoei. Só que se eu coloco o perdoei, eu não estou falando de uma pessoa. Eu estou falando de uma coisa. Aí pode ser o castigo. Recebi um castigo, mas há muito já o perdoei. Já perdoei o quê? A pessoa que me castigou? Não, já perdoei o castigo em si. O que fica meio incoerente, mas enfim, vocês entenderam. Deu para entender direitinho aqui? Se eu tenho li, eu tenho uma pessoa. Se eu tenho pessoa, objeto indireto. Aí eu vou classificar o verbo como um verbo transitivo indireto. Isso aqui, vocês, portanto, está correta essa estrutura. Vocês, com essa observação, é que conseguirão fazer a letra C. Na letra C, para o segundo verbo, vejam só, eu tenho o verbo informar, eu tenho o verbo pagar. E eu vou ter obrigatoriamente que analisar os dois verbos. O verbo informar, ele é muito interessante. Por quê? Porque o verbo informar, quem informa pode informar algo a alguém, mas também pode informar alguém de algo. Não pode fazer isso? Aqui é um R, tá? Ficou meio estranho, mas é um R. Não pode fazer isso? A depender da posição, portanto, eu tenho uma mudança aqui de preposição. Encontro. Informo-lhe de que paguei.
Estão vendo esse de? Esse de poderia estar junto com esse li? Porque o li é quando eu tenho a preposição a. Se eu tenho de, eu tenho a situação de baixo. Se por um acaso, Gabi, eu não encontrasse isso aqui, a frase estaria correta? Não. Por isso que as questões de regência, elas não são questões demoradas de serem feitas, não. Quando você sabe qual é a técnica que tem que utilizar. Quando você sabe que tem que pegar obrigatoriamente o verbo, analisar o verbo e analisar sem angústia. Porque às vezes você fica só olhando, não analisa para economizar tempo, só olha e gasta mais tempo só olhando do que fazendo. Veja como a resposta foi super rápida. Você pegou o verbo, analisou o verbo e se deu logo a resposta. Se eu não encontrasse esse de, significaria dizer que informa uma coisa a alguém. O li estaria na posição de um objeto indireto do verbo informar, precedido pela preposição a. Não. Eu disse que ou ele tem o de, ou no lugar desse li ele tem um a ou um o. Eu poderia ter informo-a de que paguei o colégio, ou informo-lhe que paguei o colégio. Eu não posso pegar um li que rege preposição a e colocar junto com o de, porque são dois cenários diferentes. Informo-lhe que paguei o colégio, ou informo-a de que paguei o colégio, tá? Informo alguém, objeto direto, por isso eu vou poder colocar aqui o a ou o. E o de algo, o objeto indireto, que pode ser substituído pelo... Mas não nesse caso. Ah, mas isso aqui é pronome relativo, Gabi? Boa pergunta. Pronome é pronome? O que é um pronome? Porque o pronome está para um nome. Substantivo, adjetivo, advérbio, mas no caso do pronome só o substantivo. Aqui é verbo. Então não posso dizer que isso é um pronome. Isso é uma conjunção integrante. Entendi. Aí você encontra o verbo pagar. Quando ele diz aí que pagou o colégio, ele pagou a mensalidade, né? Eu paguei a mensalidade do colégio. Então, eu estou pagando uma coisa. Mas se ele colocasse que eu paguei ao colégio a mensalidade, eu paguei a alguém no colégio. Então, eu estou personificando o colégio. Eu tenho, portanto, o a alguém. Ok? Eu paguei ao colégio a mensalidade. Por isso que ele... Ao colégio, nesse caso, é um objeto indireto e a mensalidade é um objeto direto. No caso aqui, eu só tenho uma coisa. Eu só tenho uma coisa que paguei. Portanto, se eu só tenho uma coisa, verbo transitivo direto sem preposição. Nós já sabemos, portanto, que esse aqui é o nosso gabarito, tá? Mesmo assim, nós vamos analisar as demais alternativas. O verbo obedecer, como eu falei para vocês, é um verbo muito recorrente em concurso, porque a maioria das pessoas hoje falam, obedeço minha mãe, obedeço o meu pai. E o verbo obedecer, ele rege preposição a. Ele é um verbo transitivo indireto. E ele é regido pela preposição
a. Se ele é regido pela preposição a, significa dizer que eu posso substituir o objeto indireto por qual pronome pessoal do caso oblíquo? Pelo li. Então, não poderia dizer eu o obedeço. Eu tenho que dizer eu lhe obedeço ou eu obedeço-lhe, tá? Eu não posso colocar eu o obedeço, está errado. É um erro de regência. E aí você fica procurando a preposição, mas é um erro de regência com um pronome pessoal do caso oblíquo. Ah, direto, meu filho. Eu obedeço bem, eu obedeço muito, mas o adequado é eu lhe obedeço, tá? A enfermeira assistiu irrepreensivelmente o doente. O verbo assistir é um verbo que tem o sentido de ver, de ajudar, de amparar e de morar. Mesmo porque a gente já viu o nosso gabarito. A errada. Nós temos essa tendência de ficar procurando a correta, né? Aí nós esquecemos do enunciado.